E hoje resolvi começar o ano de 2016 com o primeiro vídeo do meu canal respondendo a uma pergunta que foi uma das que mais se repetiu nas minhas redes sociais ao longo de 2015, que foi sobre transição capilar. As perguntas em torno desse assunto, que são as mais frequentes, são o que é transição capilar. Ainda tem muita gente que não sabe o que é essa tal de transição. Tem muita gente que me perguntou por que eu fiz a transição capilar. Outras pessoas me perguntam como que foi a minha transição capilar, onde foi que eu fiz a minha transição capilar. Eu comecei ela no Brasil ou quando eu já morava aqui na Alemanha, quais foram os principais desafios. Então, começando a explicar bem rapidamente o que é transição capilar, é o processo em que você que tem o cabelo naturalmente crespo ou cacheado, mas que sempre está fazendo relaxamento, que faz progressiva, ou que faz permanente, ou que sempre está fazendo escova e chapinha para alisar os cabelos, decide parar com todos esses processos, que é deixar o seu cabelo crespo cacheado crescer sem o uso dessas químicas que modificam a textura do cabelo, deixando geralmente a textura do cabelo mais lisa. Ou como algumas pessoas também gostam de chamar, aqueles processos que algumas pessoas usam que envolve química para soltar ou abrir os cachos. Então você entra na transição capilar quando você para de fazer relaxamento, quando você para de fazer progressiva e deixa o seu cabelo natural crescer. Nesse processo de transição, o que acontece é que em pouco tempo você acaba adquirindo duas texturas capilares, porque do comprimento às pontas você tem o seu cabelo que foi relaxado, alisado, tem progressiva, então ele está mais esticado, e na raiz você está deixando o seu cabelo natural crescer, que pode ser um cabelo que é crespo ou cacheado. E um dos principais desafios da transição é esse: você ter duas texturas capilares na sua cabeça. Enquanto você tem uma raiz que está ficando volumosa, está ficando bem cheia por causa dos cachos ou do cabelo crespo que está crescendo, você tem um cabelo todo espigado e um cabelo todo reto, esticado, do comprimento às pontas. Então te dá um visual um tanto estranho, um visual bem irregular. Então agora eu vou explicar para vocês o porquê, quando e onde eu iniciei a minha transição capilar. Então, para começar, eu preciso explicar que eu nem sabia o que era uma transição capilar quando eu entrei nessa. Eu entrei nessa porque em 2011 eu finalmente realizei o meu sonho, que era de morar fora do Brasil. Mas junto com essa mudança veio aí um problema, porque eu não podia trazer junto comigo a minha cabeleireira. Eu era muito dependente dela, porque no Brasil eu trabalhava no escritório, então eu tinha que ter todo aquele cuidado com a aparência. Eu sempre fui muito vaidosa, então toda semana, religiosamente, no meu horário de folga, eu ia pro salão de cabeleireiro e por vezes eu ficava lá horas esperando a minha vez de lavar os cabelos, escovar os cabelos, fazer prancha e sair de lá linda e maravilhosa. Tenho quase certeza que se eu ainda estivesse no Brasil, eu ainda faria relaxamento, eu ainda usaria prancha, porque pra mim era assim que tinha que ser. Eu me sentia bem assim, eu me sentia confiante com o cabelo liso, me sentia feminina, me sentia atraente. Nem sequer passava pela minha cabeça a possibilidade de um dia na vida parar de fazer relaxamento, parar de fazer escova, parar de fazer prancha. Isso só aconteceu porque eu me mudei para a Alemanha, e aqui na Alemanha eu não encontrei uma cabeleireira que pudesse dar prosseguimento a esse tratamento nos meus cabelos. Então, antes de vir para a Alemanha, o meu preparo foi comprar todos os produtos que eram necessários para que eu fizesse o meu relaxamento depois de 3 meses sozinha, e eu pensei que eu ia conseguir fazer a minha própria escova, fazer a minha própria chapinha. Minha cabeleireira, ela me ensinou como que eu poderia fazer o meu relaxamento, tudo. Só que aí, quando eu chegou na Alemanha, eu vim como au pair. Como au pair aqui na Alemanha, uma das primeiras dificuldades que eu enfrentei foi que eu morava na casa da família, e para fazer a escova no meu cabelo, como vocês veem, eu tenho muito cabelo, fazendo sozinha durava muito tempo. Eu lembro que quando a minha cabeleireira fazia escova em mim, já durava talvez uns 40 minutos,
talvez até mais, para fazer escova em todo o meu cabelo. E eu sozinha, para fazer escova no meu cabelo, eu precisava mais de 2 horas. Porque eu tinha que fazer pausas, porque os braços ficavam cansados. E mesmo assim, eu não chegava nem perto do resultado que a minha cabeleireira conseguia fazer escova no meu cabelo. E o problema era esse, ficar muito tempo com o secador ligado é uma coisa complicada na casa dos outros, né? Na casa dos meus chefes. Então esse aí foi o primeiro ponto que começou a me desanimar. Só passar a prancha também não estava dando certo, porque o resultado era péssimo. A minha autoestima foi pro chão, porque eu não conseguia cuidar do meu cabelo, não conseguia lidar com o meu cabelo. E mesmo a minha cabeleireira tendo me ensinado como que eu deveria fazer o meu relaxamento, no dia que eu me preparei para fazer o meu relaxamento, eu desisti. Então eu pensei, gente, é melhor não arriscar, porque depois o problema vai ser pior, eu vou acabar ficando com buracos na cabeça, ficar careca. E aí, se eu já tô com um problema agora com a minha autoestima, as coisas só vão piorar. A minha fase de desespero começou depois dos meus primeiros 3, 4 meses aqui na Alemanha, porque a raiz já estava crescida, eu já não conseguia mais fazer escova ou prancha direito no meu cabelo e estava só usando coque. Eu já tinha ali uns 2, 3 dedos de raiz e um dia, passando a mão assim na minha cabeça, eu senti pela primeira vez na vida a raiz dos meus cabelos assim meio que encaracoladas. Então, quando eu percebi que eu tinha alguns cachos, eu fiquei animada e comecei a procurar na internet sobre cabelos crespos. Me ajudou realmente a entender todo o processo, a entender como poderia ficar o meu cabelo. Foram fotos que eu fui vendo na internet. Teve uma foto em especial que eu vi, em que não era nenhuma foto, era um vídeo em que mostrava uma mulher com um cabelo muito crespo, que foi feito no cabelo dela, que era uma texturização, e mostrava o resultado final dela linda, maquiada, com o cabelo todo texturizado, e eu achei lindo, volumoso, lindo, maravilhoso, e eu acho que foi naquele momento que eu vi aquela foto que eu decidi, gente, eu vou assumir o meu cabelo crespo. Então eu entrei nesse processo da transição, em que eu tinha o comprimento, as pontas do cabelo todo espigado e a raiz toda encaracolada. Foi muito difícil, mas eu acho que eu só entrei nessa também porque não tinha pessoas conhecidas aqui. Poucos tinham me visto com o meu visual glamour, que era aquele cabelo escovado, empranchado. Muitos sempre estavam me vendo usando um coque, meio que sempre escondendo os cabelos, cheios de grampo, coisas assim. Eu não tinha aquela pressão de parente, não tinha aquela pressão de amigos, conhecidos, de vizinhos, que esperavam de mim aquele visual que eu sempre tinha, cabelos lisos, longos. Não tive que ficar me explicando pra ninguém que eu ia deixar meu cabelo crespo, crescer, não tive que ficar explicando pra ninguém o que estava acontecendo com o meu cabelo. Porque as pessoas simplesmente não se importavam muito com isso. As pessoas estavam me conhecendo ainda, elas queriam saber outras coisas. Então, a minha aparência naquele momento não era tão importante, né? Depois, já de alguns meses ali, com aquelas 2 texturas na cabeça, o que começou a acontecer foi que o meu cabelo que estava com relaxamento, que estava todo esticado, ele começou a se quebrar todo. Quando eu lavava o cabelo, caía muito cabelo. E não era que o cabelo estava caindo da raiz, era o cabelo que estava caindo assim, daquela divisão entre o cabelo que estava crescendo, crespo, e aquele cabelo que estava ainda com relaxamento. Naquela altura o cabelo estava quebrando, então eu estava com o cabelo todo irregular. Toda a roupa que eu vestia, depois de alguns minutos já estava cheia de cabelo por todo o canto. E aí foi o momento que eu não aguentei mais, eu não estava aguentando mais. Todo lugar que eu ia, eu deixava cabelo, sabe? Tava ficando uma situação extremamente constrangedora. Então o que aconteceu? Em 2012 eu conheci uma brasileira em Frankfurt e ela tinha um cabelo maravilhoso, assim, cacheado, crespo e cacheado, assim como o meu, tá agora, o cabelo dela tava desse jeito. E quando eu vi aquilo, eu fiquei simplesmente assim,
deslumbrada. E, para minha sorte, ela era cabeleireira, extremamente simpática, a gente ficou amiga e depois de um tempo eu contatei ela e ela que fez o meu Big Shop. Esse momento do meu Big Shop foi um momento para mim extremamente emocional. Eu lembro que depois do Big Shop eu até quis muito chorar quando eu me vi no espelho, porque eu falei pra ela assim, olha, corta tudo que tá liso e deixa só a parte que tá enroladinha. E ela pegou e cortou mesmo. Pegou todo o meu cabelo, subiu assim pra cima e cortou. Eu esperava que ela fosse cortando aos poucos, sabe? E quando ela fez isso, de cortar tudo e de repente eu me vi assim, praticamente já sem cabelo, aquilo foi muito emocional, mexeu muito comigo, sabe? O tempo todo, depois daquele primeiro minuto ali, eu já queria fugir, eu fiquei muito assim, nervosa, eu sempre tive o cabelo comprido. Só pra vocês terem uma ideia, eu depois do Big Shop fiquei com o cabelo muito curtinho mesmo, devo ter ficado com uns 2, 3 dedinhos de cabelo. Então, eu fico imaginando, assim, eu fico olhando pra trás e pensando assim, eu jamais teria feito isso se eu ainda morasse no Brasil. Eu não conseguiria encarar a minha família, a minha mãe, a minha irmã, os meus amigos com aquele cabelo. Eu teria me sentido extremamente segura, eu teria sido muito criticada, eu teria sido alvo de piadas. Então não, eu acho que eu não teria tido essa coragem, não sei. As pessoas que talvez se chocaram de eu estar com o cabelo tão curto, elas não tiveram coragem de falar qualquer coisa, porque elas não tinham tanta intimidade comigo para isso. Depois que você passa pela transição física, existe uma transição emocional. Então, para mim, foi um momento desafiador, aquele momento que eu estava naquela transição, em que eu não sabia fazer o que eu fazia com o meu cabelo, que eu tinha aquelas duas texturas. Foi um momento difícil. Mas eu fazia um coque e seguia minha vida, entendeu? Mas, meses depois do Big Shop, quando meu cabelo foi crescendo, foi se mostrando um cabelo crespo e cacheado, é que eu comecei a enfrentar os maiores desafios. Então, muitas pessoas já se sentiram temerosas por mim, pela minha aparência, e muitos me repetiam muitas vezes a mesma pergunta: você deixaria crescer assim? Você não vai fazer nada? Mas o seu cabelo vai crescer para cima? Ou ele vai cair? Vai ficar normal que nem de todo mundo? E perguntas como essa eu nem sabia a resposta, para ser sincera. Eu não sabia se meu cabelo ia crescer para cima, para baixo, para o lado. Eu não sabia. Essa fase para mim foi ficando pior nesse meu primeiro ano aí de cabelo natural. Foi complicado. Muitas viravam para mim e falavam assim: mas se você deixar crescer vai virar um black power isso daí. Você tem que fazer alguma coisa. Seu cabelo vai crescer para cima. Tá bonito desse tamanho, deixa assim. Não deixa crescer não. Isso eu passo para você. O seu maior desafio na transição provavelmente não vai ser encontrar os produtos para o seu cabelo, não vai ser encontrar alguém para cortar o seu cabelo, um corte para o seu cabelo, não vai ser o modo de ajeitar o seu cabelo, mas o seu maior desafio vai ser as pessoas ao seu redor, né? Vão ser os seus familiares, os seus amigos, os conhecidos, os vizinhos, as pessoas na rua. Se na sua vida real, né, na sua família, você não tem pessoas para te apoiar, então se apoie em inspirações de meninas que estão aí nesses grupos do Facebook, no Facebook, aqui no YouTube, contando, como eu, a sua experiência de como foi chegar até aqui, né, com seus cabelos crespos e cacheados. Eu me sinto muito bem, assim, me sinto muito confiante, me sinto muito feliz. Eu acho que foi uma das decisões que eu fiz na vida que, de alguma forma, mudou muito a minha vida, de alguma forma mudou muito o meu modo de encarar o mundo, encarar a mim mesma. Junto com essa mudança vieram muitas lições que eu aprendi, algumas dolorosas, outras nem tanto, mas eu acho que essa mudança que a gente faz externamente, acho que a maior mudança que fica é aquela mudança interna, assim. Tudo isso não é só cabelo, entende?
é algo mais especial que isso. A mudança que aconteceu em mim, de ter passado por essa transição, por esse workshop, essa mudança ela vai ficar comigo para sempre, entendeu? Mesmo que amanhã eu acorde careca, ou mesmo que amanhã por algum motivo eu tenha que raspar minha cabeça, essa mudança ela vai continuar fazendo parte de mim. Os benefícios que ela me trouxe vão ficar aqui comigo, entende? Não importa o que aconteça com o meu cabelo. Passar por esse processo já me modificou de uma maneira que não importa o que aconteça com esse cabelo aqui, essa mudança vai ficar. Não é só cabelo, é muito mais do que isso. E só quem entra nessa para realmente entender. Bom, então esse vídeo já ficou enorme. Eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com vocês um pouco da minha experiência sobre a minha transição capilar. E espero que vocês tenham conseguido entender um pouco tudo isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui abaixo desse vídeo. Eu fico muito feliz em responder qualquer dúvida que você tenha. Compartilhe comigo como foi sua transição, como está sendo sua transição, ou as suas dúvidas, os seus medos com relação a passar por uma transição. Mas fica aqui o meu incentivo para você que quer entrar nessa, faça isso, você tem aí o meu apoio. Então eu fico por aqui, um beijo.